Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. Vou fixar aqui o nosso comentário. Hoje temos live com a Regina Correm, nossa querida Regina. Vamos esperar o pessoal entrar. Que bom, todo mundo vem participando. Eu vou reconhecendo os nomezinhos de vocês aqui. É muito bacana. Fechou aqui. Galera, para quem nunca viu essa é uma live que acontece todo domingo às 8 horas da noite no meu Instagram, Mariana Boom Arquitetura e Acessibilidade. Eu sou uma mulher, vou me audiodescrever, tá? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo cacheado na altura dos ombros, castanhos, tô com uma blusa colorida, branco, amarelo, preto, umas estampas. Atrás de mim a gente vê várias amostras de produtos de acessibilidade, livros, as Barbies. Para quem ainda não conhece, essa daqui é a minha mais nova menina, né, que eu criei. É a Barbie cega, que tem um cão guia. Essa Barbie não existe assim, eu fiz uma adaptação. Então, para quem não conhece a nossa série de lives, essa série de lives tem o objetivo de trazer tanto pessoas da arquitetura, quanto outras profissões ou pessoas com deficiência, enfim, pessoas que tenham a ver com o assunto acessibilidade e inclusão, para a gente fomentar esse assunto e conversar de forma tranquila, respeitosa, aprendendo muito sobre o assunto. Hoje a gente vai ter aqui comigo uma pessoa muito especial, que é a Regina Correm. A Regina, ela é arquiteta, ela tem uma vasta experiência na área acadêmica. A Regina tem mestrado na área da acessibilidade, na FAO da UFRJ. A Regina fez doutorado também lá na FAO. Ela é consultora internacional de acessibilidade. Tem uma série de artigos, de livros, publicações sobre esses assuntos na nossa área acadêmica, em revistas, eventos de renome. E ela foi uma das criadoras do Núcleo Pro Acesso. Ela, junto com a Cristiane Duarte, criaram esse núcleo lá na FAO do Rio de Janeiro. Então vamos chamar aqui a Regina para a gente saber um pouco mais sobre a história dela e as vivências que ela pode contar pra gente. Só um instantinho que eu vou chamar a Regina aqui. Estão entrando aqui na nossa live, a Regina já está chegando. Já estão abrindo aqui. Boa noite, Regina, Boa tudo bem? noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? E você? Tudo, Bom, já tudo vi a certo, tua Regina? apresentação e já posso me apresentar? Claro, fica à vontade. Bom, a Mari já me apresentou, o histórico é longo do meu currículo, mas eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher clara, cabelos castanhos claros, eles atualmente são claros, mas com Deus branquinhos, por causa da idade. Eu uso óculos, eu estou no meu escritório, meu quarto, meu home office. Atrás de mim tem uma prateleira, uma estante com livros, né? E eu estou, porque aqui na minha, eu estou com uma blusa branca e não é repetição, não, mas eu estava vendo a descrição da Mari no card, né? Uma echarpe azul, não sei o quê. E eu estou com essa mesma echarpe hoje. Não que eu não tenha outras, mas eu gosto muito dessa. E foi uma echarpe que eu comprei do exterior, mas não. E o meu histórico ela já falou, mas eu sou uma pessoa com deficiência física também e me locomovo em cadeira de rodas, né? E o meu interesse pela acessibilidade começou a partir daí. Eu já era formada em arquitetura,
né? E alguns anos depois eu tive um acidente de carro, né? Fiquei um período fazendo reabilitação, né? E depois desse período, que foi um período difícil, porque o meu acidente foi assim muito grave, uma reabilitação muito longa. Fui para Brasília, na época era o único lugar onde tinha o Hospital Sara Kubitschek. E quando eu voltei Uhum. de Brasília, quando eu comecei a buscar retornar à minha vida profissional e social, né, eu comecei a ver o quanto as cidades eram mal preparadas. Tem muitos anos isso, né? Eu vejo as pessoas novinhas aqui, mas assim, quando a Mari falou pioneira, foi realmente pioneira, porque a partir do momento que eu saí na rua, eu comecei a sair, a frequentar, a tentar frequentar, no início com muito medo, eu comecei a sentir uma responsabilidade muito grande enquanto arquiteta e enquanto pessoa que se formava em cadeira de rodas. E aí eu mudei o rumo da minha vida profissional. Então, tu já tinha te formado, Regina, quando tu sofreu o acidente, tu já era formada em arquitetura. Já era formada. Eu Tu vou tinha dizer, quantos hoje eu não, anos, mais ou não menos, tu escondo lembra? mais a, a minha idade, mas já tem mais de 30 anos que eu sofri esse acidente, foi em 87, né? Eu tinha 29 para 30 anos. Uhum. Antigamente eu não revelava, porque aí as pessoas fazem as contas, mas hoje eu não ligo, né? Tenho Mas tu não hoje, trabalhava com acessibilidade na época. não, e nos 7 anos de formada, nunca tinha visto nada na faculdade. Né? E comecei a sentir uma lacuna muito grande. E quando eu comecei a voltar, eu fui numa feira de construção, encontrei uma amiga de turma, a Cristiane, né? E ela passa lá, volta para a UFRJ, e ela me botou na pilha, e foi aí que eu comecei a fazer meu mestrado, a seguir a minha carreira acadêmica. Uhum. Mas depois do mestrado, eu trabalhei na época com Rio Cidade, né? Vou tentar ser bem breve, porque são muitas coisas, mas o Rio Cidade, e convidei o arquiteto Luiz Paulo Conde, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? E ele fez parte da minha banca. Não havia necessidade, ele não era um membro que nem poderia estar lá, porque tem que ter um grau de doutorado, que ele não tinha, mas foi um marketing meu político, né, de Sobre o divulgação. assunto, claro. Uhum. E deu certo, porque assim começou a chegar reitor, diretora da FAO, o prefeito está aqui, ele era prefeito, a Uhum. diretora da arquitetura, e várias pessoas foram pessoas que fizeram parte da minha pesquisa, e isso gerou, o trabalho foi muito elogiado, e isso gerou uma divulgação, uma primeira divulgação na faculdade. E um apoio tanto pela reitoria quanto pela diretoria da arquitetura, que me estimularam exatamente, foi aí que eu criei o Núcleo Processo, com todo o apoio das pessoas. Então, o marketing deu certo. Né? Ô, Começou Regina, para quem não sabe o que é o núcleo processo, tu pode falar para o pessoal o que seria isso? A gente sabe que é dentro da FAO, mas assim, para quem não é da área acadêmica e que quiser conhecer, o que é o núcleo processo? a área acadêmica ela é constituída de 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. E os grupos de pesquisa, laboratórios ou núcleos, eles seguem esses princípios. Né? E a gente teve vários bolsistas de iniciação científica, né? A gente começou montando devagar, mas assim, já com uma repercussão grande. E tentamos, não tínhamos apoio financeiro ainda, mas submetemos
assim que eu fiz mestrado sobre o Rio, cidade, a parte urbana, e como eu vi que a UFRJ estava muito ruim, eu vivi o meu mestrado com muita dificuldade, aí decidi submeter um projeto de pesquisa, aí entrando na área de pesquisa, para a FAPERJ, que é um órgão do Estado do Rio, que Uhum. fomenta a pesquisa. Né? E foi o primeiro, foi aprovado, né? Assim, com grande honra, né? E Uhum. foi assim o início de tudo, né? E aí assim foi uma grande pesquisa, a UFRJ é muito grande, na UFRJ. Isso foi a pesquisa. O ensino também, nós criamos uma disciplina optativa, porque eu não tinha experiência, minha experiência era muito. A gente nunca tinha visto em nenhuma universidade brasileira, né? E a gente começou com uma disciplina optativa. E a extensão, que é o terceiro pilar, é colocar a prática da pesquisa em andamento. Em andamento no sentido de você transformar uma pesquisa de anos em um projeto concreto, tentar motivar, né, a universidade, os alunos, os bolsistas a concretizarem. Uhum. E aí é que começou tudo. Então, essa é a filosofia de núcleos e laboratórios dentro da universidade. Mas, assim, trabalhando nesse tripé, e não ficando só na pesquisa, mas ficando na pesquisa, na graduação e na extensão. Uhum. Então, resumidamente, é isso. Né? E a gente venceu dos três tripés. Temos a disciplina optativa, um pouco depois a extensão, né, com o mesmo projeto, né? E assim, o projeto foi ganhando repercussão e várias universidades do Brasil começaram a procurar a gente. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente evoluiu desse projeto para vários outros e começamos a projetar um núcleo para acesso, primeiro do Estado do Rio e depois, a FAPERJ é um órgão do Estado, né? E depois no Brasil todo. E aí a gente ganhou o apoio do CNPq também, que é federal, né? Pertence à ciência e tecnologia. Ô, Bom, Regina, tu lembra de alguma outra universidade, além da FAU do Rio, que tem algum núcleo de acessibilidade? Eu me recordo agora da UFPB, né? Que eu vejo que tem bastante pesquisa, mas eu não sei se. Eu acho que tem, né? Núcleo Pro. Como é que é o nome do deles? Agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que o tem. acesso, o acesso. LACES, Eu isso. adoro a Angelina, é uma grande amiga. Sim, hoje já tem muitas universidades com grupos, laboratórios. A UFMG, de uma certa forma, o trabalho com acessibilidade foi. Aliás, eu não sei se a UFRJ, eu acho que antes tem o Marcelo Pinto Guimarães, arquiteto, ele está se aposentando da UFMG. Eu acho que ele começou antes da gente, da UFRJ. Sim. Né? Tem a Zilza lá Tem a lá do Gilda em CIR também, Fortaleza, lá Fortaleza. também, tem Isso. outros, o Brasil todo. Aqui na UFSC, porque o meu mestrado eu fiz aqui na UFSC, hoje não tem muito professor na área de acessibilidade, né? Já tivemos, né? A professora Vera, a professora Marta, mas hoje não é tão o foco dos professores, assim. É uma pena, mas ainda temos esses assuntos. E conta pra gente, então, a tua relação com a Já estou Cristiane. vendo, pode ser que pessoas estejam se manifestando. Emanuela Sarmento, que é de lá, Isso. eu já tinha me lembrado antes, sim, o LACES, né? Que é um núcleo que eu gosto muito, muito bom. Muito bacana, é verdade. Ô, Regina, então a tua relação com a Cristiane, porque assim, ó, eu lembro muito na época do meu mestrado que eu procurava muitos artigos de vocês, e a maioria dos artigos vocês faziam juntas, né? Tem coautoria ali e tal. Então vocês eram amigas lá da faculdade
Depois ela virou tua orientadora do mestrado, é isso? E daí vocês Deixa fizeram eu várias te falar. pesquisas. Interessante a tua pergunta. Aliás, a Mari fez um roteiro de perguntas muito boas, né? Eu já falei, se ela quiser ir para a área acadêmica, ela pesquisou um monte de coisas na internet. Ela é A boa Mara para essa. Sherlock Holmes. Eu sei que você está cheio de outras coisas, né? Mas a Cristiane, que me convidou para ir para a universidade, a Cristiane foi da minha turma, nós não graduamos juntas porque ela fez curso de férias, né? Em janeiro, fevereiro, eu passei para o segundo período, para agosto, na época era bem diferente, né? Não tinha Enem, não tinha essas coisas, né? Mas passei para agosto e a Cristiane, em janeiro, fevereiro, fez o curso de férias. Foi muito engraçado, porque aí ela se formou antes, mas ela foi na nossa formatura, eu não me lembro nem se ela foi, porque ela casou no dia da nossa colação de grau, por isso que ela fez o curso de férias para. Para E o agilizar marido ali. dela também era da UFRJ. Então, foi assim, a gente começou a lembrar de histórias de quando a gente fazia junto a faculdade e, num primeiro momento, tem o ProURB e o ProArc, né? O mestrado, o programa de pós-graduação em urbanismo e o em arquitetura. A gente tentou, por vários anos, juntar os dois, porque tem tudo a ver, mas existe uma briga. O meio acadêmico é muito difícil de. Tem certas vaidades. Bom, e aí no ProUP eu procurei a Lilian, que era muito mais da área urbana, né? A Lilian estava indo para uma viagem, um congresso para a Alemanha. Falei assim, você pensa melhor, eu não entendo nada de acessibilidade, não sei, eu vou pensar também. Porque ninguém sabia, realmente era uma lacuna muito grande. Como a gente tem hoje muitas pessoas, né, trabalhando com Eu acho que a gente acessibilidade. não tem nem noção de como que era isso, tipo, não se falar sobre isso. Eu não tenho essa noção, é? Mas você não imagina, não É. tinha realmente nada. E aí eu conversei com a Cristiane, que a Lilian ficou meio reticente. A Cristiane falou assim: bom, eu também não sei, mas eu entro contigo nessa, vamos Bora embora. lá, bora lá. E aí, assim, foi uma união de muitos anos, porque foi o mestrado, aí ela foi minha orientadora, a gente criou o núcleo junto, né? Eu não era professora da UFRJ, né? Então ela assumia os projetos, né? Porque ela era professora titular da UFRJ. Então, os Uhum, projetos entravam no nome dela e eu entrava sempre como bolsista, como co-orientadora, né? sim, Porque era um trabalho conjunto nosso para orientar um monte de estudantes que ninguém nunca tinha visto. legal. Mas só para tentar encerrar a história do núcleo, foi uma repercussão no Brasil, mas dentro da própria UFRJ. Vários alunos começaram a fazer TCC com acessibilidade, começaram a procurar um núcleo. Eu mesma estava aprendendo um assunto que eu não tive na minha formação, né? E aí foi uma troca muito grande. Começou alunos, a gente começou a abrir bolsas, pedir bolsas para os órgãos, né? A própria universidade dava. Começaram a surgir na graduação, mestrado, dissertações, depois evoluir para as teses, e aí foi Sim. crescendo a dimensão do núcleo, e aí a gente foi ficando conhecida no Estado e no país, Muito bacana. e depois vem a parte Sim. internacional. Né? E E, aí a ô gente era Regina, chamado para várias coisas. Né? fala um pouquinho pra gente dos conceitos que eu acho que é diferente, deve ter gente que nem conhece. E eu acho que é uma visão muito interessante da acessibilidade quando vocês falam na acessibilidade plena, na acessibilidade emocional.
Para quem nunca ouviu essas palavras, não sabe nem do que eu estou falando, da onde que veio essa ideia de vocês? E eu fico muito emocionada realmente quando eu leio e eu vejo assim o quão verdade é aquilo. Parece que a gente se sente dentro do texto quando está lendo. Assim, é muito interessante. Bom, Mari, na verdade a gente começou usando acessibilidade plena, mas a gente não usa mais acessibilidade plena. O conceito de acessibilidade plena evoluiu para acessibilidade emocional, que a Ah, gente, entendi. nesse percurso, a gente achou que tinha muito mais a ver acessibilidade emocional com o que a gente queria dizer. A gente Uhum. tem falado que a deficiência não está nas pessoas, mas nos espaços, né? E depois veio, a gente escreveu um artigo botando acessibilidade plena, mas eu e a Cristiane discutindo, acabamos evoluindo para acessibilidade emocional. E dos Uhum. congressos que acontecem no ENEAC, a gente submeteu um artigo já usando o termo acessibilidade emocional. Eu vou até ler para você rapidinho, é uma frase, né? Acessibilidade emocional é uma maneira do espaço transmitir um recado para seu visitante. Acontece quando o espaço demonstra compreender alguém, quando algo faz com que a pessoa se reconheça como pessoa bem-vinda. Esse conceito destitui a ideia de que a acessibilidade acontece apenas com a supressão de barreiras físicas. E a gente, assim, no artigo, coloca que é claro que as normas técnicas são muito importantes, é claro que a gente não está criticando as barreiras físicas, elas têm que sim ser eliminadas, mas o efeito dessas barreiras nas pessoas, né, é muito grande emocionalmente, né? Eu, quando vou a lugares que eu não consigo ser bem acolhida, quando eu não me sinto pertencendo àquele espaço, dá uma sensação muito ruim. Isso é acessibilidade emocional, né? A acessibilidade emocional pode ser positiva ou negativa. A positiva é quando você vai, como eu fui em vários lugares, como você fica feliz quando você consegue ter afeto, se locomover com independência, quando aquele espaço te acolhe. Então, ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, a gente... E esse artigo que a gente mandou foi assim, ganhou um prêmio, né? A repercussão do conceito também se ampliou e várias pessoas trabalham com ele hoje, né? E eu, Adotam. Regina, eu acho bacana porque assim, ó, se tu for ver os conceitos que a gente vê de arquitetura hoje, muito sobre psicologia ambiental, neuroarquitetura, a acessibilidade emocional, ela seria parte da acessibilidade, coisas que vocês falaram há lá quantos anos atrás, que é esse artigo aí, e tipo, ele continua sendo muito atual, né? É. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque a gente ainda vai estar falando que precisa ter acessibilidade. Então, isso ser atual tem os dois vieses, né? Mas é bacana a gente conseguir nomear as coisas, porque eu acho que isso ajuda a ter uma repercussão e um compartilhamento de informação, né? Uhum. Eu acho que não é ruim, né? Mas o que acontece são os profissionais. E, bom, parabéns para você e obrigado, que eu não agradeci no início, mas, assim, essas Obrigada. duas séries de lives, né? Eu estive pensando, não consigo assistir todas, né? Eu hoje era para estar de repouso aqui. Na verdade, não é repouso. Tadinha, gente, ela tá com o pé machucado e tá aqui com a gente. Obrigada, Regina. O Arnaldo Lírio. Bom, há uma semana
Eu hoje pretendia ir. Depois eu não vou contar sobre coisas ruins, né? Vamos falar das coisas boas. Mas eu tinha que ir a uma emergência hoje. Vamos ver como é que vai estar amanhã, né? Bom, mas assim, falar da coisa boa, essa questão do emocional. O emocional está muito ligado à acessibilidade, né? E as pessoas estão. Bom, o Arnaldo, meu amigo, já deu um coraçãozinho aí, né? O Arnaldo Lírio, né? A gente faz parte da Bacana. Comissão de Acessibilidade do CAL, né? E tá cheio de gente, viu? Nossa, um monte de conhecidos. Só estou Bacana. desempatando para ver as perguntas e os comentários. Mas aí, no CAU, a dificuldade que a gente tem de mudar a mentalidade dos arquitetos. Né? Eu, quando fui conselheira titular, né? Hoje eu sou conselheira convidada, né? Era muito complicado falar sobre acessibilidade. Né? Nós introduzimos a comissão, que ainda é temporária, mas que a gente está. O próprio CalBR está sentindo a necessidade de transformar em permanente. Tem que ser permanente. Né? E os arquitetos ainda são muito reticentes, apesar de a gente ter um grupo grande, né, com a enquete de arquitetos, né, no Brasil todo, ainda tem muita gente que está distante da verdadeira acessibilidade. Né? Sim. Isso é uma pena. Agora, a questão do emocional é uma questão que realmente é muito, muito importante, sabe? Você imagina num lugar que você chega, né? E- ou quando você vai fazer uma viagem. No meu aniversário eu não estava podendo viajar, mas eu queria sair de casa, porque eu agora estou morando sozinha, meu apartamento é enorme, né? A gente está tentando vender, eu e meus dois irmãos. Né? Eu falei assim, não vou ficar aqui nesse apartamento. Aí fui num apartamento, num hotel aqui na Barra da Tijuca, né? Não muito longe, né? Porque eu queria sair de casa, não queria passar meu aniversário. E aí eu procurei no Booking e descobri esse hotel, mas eu liguei para o hotel. Eu sei que a questão turística no mundo todo, não é só no Brasil, são assim, né? Me garantiram, não, tem um quarto adaptado, não sei o quê. Você não imagina o que é adaptado. Perguntei pelo entorno, porque eu pergunto também sempre pelo entorno. Sim. Não dava para andar pela calçada, eu tinha que andar, porque tinha, assim, uma grama alta, sabe? Pedras, a calçada mal conservada. Né? Você me perguntou, o Rio de Janeiro já deixou de ser a cidade exemplo, né? E está deixando a desejar para as pessoas com deficiência. Ô, E Regina, ó, tem um comentário aqui, ó. A questão do espaço é feito pelo e para os usuários. O conceito que estudantes e usuários, tudo está lá no seu estudo. Lembro disso, professora, guardei para a vida. Parabéns sempre. Que legal. quem é? Quem é? TEARC. Eu não sei, é tearc.engenharia, não tem o nome, mas é algum aluno. Daqui a pouco Nós, eu os falo alunos, ali. assim, a formação dos alunos foi muito importante. Né? A gente teve muitos, muitos bolsistas, muitos alunos na disciplina optativa. Ô, Regina, e E conta quando pra gente. vejo esses alunos levando para a vida profissional, a minha primeira bolsista, né, estava tentando o concurso, porque não estava conseguindo emprego na área de arquitetura, e ela acabou passando um concurso do Banco do Brasil, mas não em arquitetura. Uhum. Era um trabalho burocrático. Aí, um tempo depois, eles fizeram um remanejamento para botar um arquiteto, né? Uma prova entre as Os pessoas, funcionários. Uhum. os funcionários. E ela passou por quê? Pela questão da Da acessibilidade. E eu acessibilidade. fiquei assim.
E outros bolsistas que me contam histórias. Ah, me lembrei disso quando você dava aula. Isso é gratificante, saber que a futura geração. Nós ralamos, né, pra caramba, e a futura geração, se Deus quiser, vai estar mais formada, né? Sim, sim. E, ô Regina, conta pra gente dessa tua carreira internacional. Regina é muito chique, né, gente? Regina, tu faz parte da G3 ACT, Smart Cities for All. O que que é essa sigla? Como é que tu chegou ali para representar? Conta para Eu vou nós. falar que a sigla é Global. Bom, é em inglês, né? Isso é ter Sim. Information and Communication Technologies. Hum, It for all. Eram uhum. cidades inteligentes para todos, né? É uma instituição global que trabalha com a informação, as tecnologias de informação e comunicação, né? E isso tem sido muito uma discussão hoje, né? Eu acho que a pandemia também ativou esse processo, embora ele já fosse antigo. O G3 já é mais antigo do que o processo de pandemia. Bom, e como eu entrei para o G3CT, como eu estou como consultora do G3CT representando o Brasil, é uma história longa, mas eu submeti um trabalho para uma conferência que acontece todo ano em Viena, né? Organizada pelas Nações Unidas, mas patrocinada por uma instituição filantrópica, né, que o Michel Fambeck, né, o coordenador, o presidente dessa instituição, né, ele me adora, vive me chamando. Bom, e aí eu e a Monique, que foi minha bolsista, já era formada, a gente apresentou um trabalho. Todo ano tem um concurso de trabalhos, né? E cada ano é uma temática ligada à deficiência. Aquele ano é a Uhum. acessibilidade, tem ano que é educação, tem ano que é os vários temas relacionados, né, à deficiência. Nós apresentamos e ganhamos um prêmio naquele congresso. Mas, mais que isso, eu também já fazia parte do IAAP, também em inglês, International Association of Accessibility Professionals. Né? É uma instituição de profissionais da área de arquitetura, né? Principalmente na área de arquitetura, né? Do mundo todo, né? Que cada vez cresce mais. Né? Já te falei que eu tô me assanhando para isso aí, já pesquisei. Depois eu posso te dar. Você tem que fazer uma prova, você tem que estudar muito. Não sei como é que tá. Teve uma época que eles fizeram uma promoção. Eu chamei várias pessoas. Eu indiquei 5 pessoas. Se você indicar 5 pessoas, a gente dá gratuidade, porque é pago para fazer a prova. Sim, sim, não é barato não, já dei as pesquisadas aí. Eu não E sei tem se várias provas, tem níveis assim, tipo, tu pode escrever, tipo, pro nível básico, aí tem um outro que é um nível intermediário, mas tudo é cheio de pré-requisitos, assim, o negócio é bem são 3 níveis, né? isso. Eu estou no nível básico, mas aconteceram várias coisas. Eu estava com prova marcada. Aí, ano passado, foi muito tumultuado, com a morte da minha mãe, e eu perdi, mas eles prorrogaram. E na data que foi em abril, né, deu um problema de tecnologia, né, e parece que eles estão resgatando, eu devo fazer a prova de novo. Aí é a tecnologia digital, acessibilidade Sim. digital, que eu li muita coisa, mas por problemas técnicos deu uma zebra. Mas tem esses vários níveis. Bom, mas aí o que aconteceu? Nós ganhamos o prêmio em Viena, né? Sempre em fevereiro, um frio de rachar, 12 graus, né? E a gente participou de uma outra. Me chamaram para participar de um painel de profissionais do Word Enable. Eu não sei como traduzir para o português Word Enable,
né? Mas o Vitor Pineda, que é um cara que era da Nicarágua, que agora mora em São Francisco, nos Estados Unidos, ele me chamou para discutir. Eu fiz parte de uma banca que eu fiquei, meu Deus, só tem fera aqui, né? E a partir daí eu fui convidada, né, a me candidatar como representante do Brasil no G3 ICT, né? E passei, né? Então, Legal. só estou contando os louros, né? Mas passei representando o Brasil. Você me perguntou, mas o que vocês fazem? A gente participa de projetos. Hoje, todo ano, eles estão incluindo pessoas que representam países. Hoje já tem acho que mais de 130 países representados, né? Então, eu participei de bancas no ano passado, né? Tem pessoas da Espanha, de Portugal, de países árabes, Iraque, Índia, Kuwait, não sei o quê. Eu entrei como representante do Brasil, né? E a gente participa de artigos, a gente divulga projetos, a gente participa de projetos, né? E eu fui convidada a participar de um projeto, terminou em fevereiro do ano passado, sobre calçadas. E não era nem no Rio de Janeiro, era em São Paulo. Nossa. Uhum. 5 cidades, né? Eram para ser a todas da América Latina. Foi Quito, no Equador, foi no Chile, foi Providência e uma outra cidade do Chile, foi Los Angeles e eu, São Paulo. Então, a única cidade que não estava na América Latina era Los Angeles. O projeto durou mais ou menos 1 ano e meio, com o patrocínio da Microsoft, olha só. Né? Então, foi assim, dedicação exclusiva, mas a gente pegou o período da pandemia, a, os percursos que a gente queria fazer nas ruas não deu para fazer, né? Então, a gente fez um mapeamento todo virtual e teve a Universidade de Washington, que era uma metodologia da Universidade de Washington de mapeamento. No início foi muito complicado, mas a gente foi se engajando, aprendendo, e a gente se encontrava sempre nesse projeto. E no final do ano passado, se eu não me engano, de 2021, eu acho, início de 2022 foi o resultado oficial. 3 projetos venceram, projetos internacionais, e o nosso estava entre eles, né? Então foi Ai, que o nosso bacana. era o grupo dessas 5 cidades que estavam no projeto, né? Sim. Eu ia achar a foto, mas não. Tá, isso aí é coisa que. Então, Eu, assim, resumidamente é isso, foi isso, né? Mas sempre me chamam, por exemplo, hoje eu faço parte de Viena, é o Zero Project, né? É um projeto que se chama Projeto Zero, né? Ligado às Nações Unidas, que é em frente ao local do evento. E se eu não participo como concorrente, né? Eles sempre me convidam para fazer parte do comitê científico e selecionar. Meu Deus, essa semana recebi já o convite, né? Porque eles viram que eu não me inscrevi como concorrente, né? Você foi eleita membro do comitê científico a partir do dia 24 até não sei que dia. Você vai avaliar alguns trabalhos numa língua, provavelmente em inglês, né? Porque tem 4 ou 5 línguas. Não adianta botar alemão, que não falo alemão. Francês eu sabia, mas eu estou melhor porque eu treino mais o inglês. Então, avaliar esses projetos e vamos ver a partir de amanhã se meu pezinho não fechar. vai ficar bom, sim. E E tem ô, a Regina, também que eu vou refazer, né? e a E a parte semana, das. quarta-feira, falando de todas as repercussões,
né? A gente está falando da lei, né, que obriga as faculdades a terem a disciplina. E eu fui convidada para uma banca de Sergipe, ainda bem que é virtual, porque eu não poderia ir para Sergipe, na quarta-feira. Eu baixei ainda pouco, porque eu estava realmente tentando o repouso, né? Então amanhã eu vou tentar ler, né? Mas não estou podendo ficar muito sentada, porque e aí vai ter a banca de trabalho de graduação. Olha só, uma menina, a Letícia, falando, pô, o material que ela mandou parece que você tem vídeo, tem SketchUp, deve estar um baita de trabalho. 150 páginas, mas é para participar da banca dela como membro Que externo, que eu não sou do legal ver todo. uma pessoa fazendo um trabalho na área da acessibilidade na E aluno de graduação. graduação Sim, falando sobre a inclusão da disciplina na Faculdade de Arquitetura. muito bacana. Bom, Mari, tem outras coisas, né? Bom, eu fui convidada como consultora para Rio Mais 20, né? Fiz parte do grupo, né? Era um grupo que tratava de várias coisas e tinha um cara da Dinamarca que era o coordenador do grupo, né? Que trata da acessibilidade, né? E ele, assim, para a gente foi super gratificante. Pena que Rio mais 20 tudo se desfaz, não são coisas permanentes, né? Mas ele elogiou muito e falou que foi a melhor acessibilidade em evento da ONU. Falei assim, cara, Olha, e, no entanto, depois não desmancharam tudo, veio a Rio 2016. E fomos chamados também à universidade para Rio, para a Copa, para a em Copa, né? 2014, né? A gente fez uma avaliação das instalações para a Copa e para Rio 2016 a gente fez o manual para Rio 2016 com base no manual que tinha sido feito para Londres, né? E Uhum. exatamente um ano depois de Londres eu fui para um congresso de delegados de eventos, né? E fui visitar todo o Parque Olímpico. Eu falei assim, meu Deus, o Rio ainda não tinha acontecido. Eu falei assim, será que o Rio vai ficar Vai assim? ficar assim. Não ficou, não deixou, infelizmente. Mas assim, Ah, o Rio está trabalhando em outras áreas também. Fala, sim, sim. olha que eu gosto de falar, hein? Ô, Regina, me conta hoje da tua atuação profissional. Então, assim, ó, lá na FAO do Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, tu não era professora titular, assim, tu entrava nessas Como, disciplinas optativas, é isso? como pesquisadora, Como pesquisadora. que sempre quem coordenava era a E Cristiane. hoje tu não tá mais nessas pesquisas? Como é que tá? O que tu Não, não andas estou. fazendo hoje, assim, para quem tiver curiosidade? Claro que eu sei que essas coisas todas que tu comentou aqui internacional são atuais, né? Mas fala da tua empresa para quem não conhece. Bom, mas eu tenho a minha empresa, né? Acesso Sem Limites ao Nome Fantasia, né? Acesso, projeto, consultoria e ensino em acessibilidade, né? Dei um curso durante a pandemia, vivo sendo chamado para alguns cursos ou palestras, né? É, e com a pandemia, mas antes da pandemia, a gente fez um diagnóstico, mas a UFRJ foi acionada pelo Ministério Público, né? Porque ela não era nada acessível. E fomos nós fazer mais um diagnóstico para Sim. atender ataque, termo de ajuste de conduta. Já tinham se passado não sei quantos anos. E era um reitor que eu gostava muito, ele faleceu, o professor Aloysio. Aí fizemos mais, tem até o livro de Universidade para Todos, né? Eu tenho que passar para vocês, né? Mas né, não vai dar tempo, né? Mas a gente fez uma pesquisa extensa, só não pegamos os museus, porque a UFRJ é muito grande, né? Os museus e algumas coisas que não deu para pegar, porque a gente tinha um prazo
era projeto do MEC, incluído, Uhum. né? A gente tinha que acabar a pesquisa, né? E aí o reitor ficava com aquele livro debaixo do braço, indo responder ao Ministério Público. Essa foi uma das coisas. Mas o afastamento foi antes da pandemia. Com a pandemia, é difícil te contar o que aconteceu, mas o que aconteceu antes é que houveram dois incêndios na UFRJ. Um deles no último andar, né? Eu estava ainda trabalhando, né? Antes do último andar foi um incêndio que não me lembro aonde, mas o mais grave foi o do último andar. E isso atingiu toda a parte de elevadores, atingiu tudo, né? Várias salas, as pró-reitorias funcionavam no oitavo andar, né? Nossa, que O triste. meu, o núcleo para acesso era do quarto andar, então eu tive que passar a me reunir com as bolsistas no térreo, Uhum. e isso ficou durante 2 anos. Eu comecei a entrar com uma ação na justiça, já estava tudo pronto, mas acabou que eu falei assim, bom, agora tem um núcleo, assim, eu ia para as reuniões do fórum do FRJ Acessível e o reitor, lá vem aquela menina reclamar da falta do elevador. Então, assim, claro, eu não estou Mas eu pagando preciso, exato, né? o núcleo, eu não vou ser carregada pelas escadas. Teve uma vez que eu fui pelo elevador de cargas que eles consertaram depois de um tempão, mas o elevador não estava bom e parou de funcionar de novo, né? Então, essa foi uma das causas. Depois veio a pandemia, né? Chegou a finalizar o pós-doc, porque eu vi que tu chegasse a entrar, né? Eu fiz pós-doc com o apoio da FAPESP, que é o órgão de fomento do Estado do Rio, né? Uhum. E, bom, aí a repercussão. Nós fomos chamados, antes do pós-doc, a fazer um projeto para o Museu Tombado pelo Patrimônio, em Botafogo, Museu Villa-Lobos, é o museu Uhum. dedicado à música, né? A história de Villa-Lobos, né? E ficou fantástico. E aí, a partir desse diagnóstico, né, eu fiquei apaixonada pelo tema de museus e de museus tombados, porque eu via que o patrimônio ainda era muito resistente. Porque um tempo depois eu assisti uma palestra, o IFAM mudou o nosso projeto, que estava muito legal, sabe? Eles fizeram Uhum. uma coisa absurda. Se tiver alguém aqui do IFAM, me desculpe, Tem sim. me desculpe, porque queriam colocar a rampa na fachada que dava para o pátio, né? E colocaram entre duas casas, não eram geminadas, tinham espaço, assim, tipo, escondendo a rampa. Mas para chegar a essa rampa era muito difícil. Sim, Eu falei assim, como se a rampa na fachada principal, porque você não pode descaracterizar o prédio tombado. E foi isso que eles alegaram, mas nem avisaram a gente, sim. mudaram o projeto e isso foi. Bom, e aí eu fiz o meu pós-doc, né, porque eu me apaixonei por museus, né, e com o apoio da FAPERJ, né, eu era recém-doutora, foi muito bom, assim, financeiramente principalmente, né? Eu era recém-doutora, eu consegui, você podia renovar a cada ano, foram 5 anos de pós-doc, e depois Uhum. sênior, que você ganha um pouco. Ó, o Juno disse assim, ó, pode falar. O Aí, Juno, ele, um o ano Juno, ele só. é especialista em acessibilidade, mas ele também trabalha no IFAM. Mas ele é especialista em Quem? acessibilidade, Regina. Quem? O Juno, Juno da Mata. Ah, tá. Bom, desculpa, mas eu acho que o IFAM está evoluindo, os museus estão fazendo coisas, né? No Brasil todo. Mas eu acho que ainda está muito devagar, sabe? O Museu Sim, Histórico Nacional fez muita coisa, Belas Artes. Aqui no Rio que eu estou falando. sim.
Ô, Regina, tem uma E aí, pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo. eram 15 museus tombados no estado do Rio de Janeiro. A gente foi para Petrópolis, a gente foi para Vassoura, eram 15 ao todo. Aham. Paraty Regina, foi o tem, mais um- difícil. tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem na live, tá? Cada pessoa ela dá uma resposta de uma maneira diferente, é muito bacana. Para ti, qual é o termo correto? Como que a gente deve chamar PCD, PNE, deficiente? Qual é a melhor maneira de chamar alguém? Não é a melhor maneira, Mari. A maneira correta é pessoa com deficiência hoje. E já Sim. está se discutindo uma nova tentativa, né? Mas, assim, a gente ficou muito tempo. Pessoa com Conta para deficiência. nós qual é a nova tentativa. Não sei, eu não sei direito a história, né? Porque eu era do com déficit, tive que sair, né? Eu sou lá, as pessoas estão tentando uma nova nomenclatura. Não sei, eu acho que pessoas com deficiência veio também através da convenção e dos Estados Unidos e de vários países, né? Que eles usam persons with disability, né? Pessoas Uhum. com deficiência. Né? E aí, assim, se você pegar o histórico, né, paralítico, cego, inválido, né, tem países espanhóis que é pessoas minusválidas, pessoas minusválidas, né, que ainda usam, né? E Uhum. para não pessoas portadoras de deficiência, que ficou durante muito tempo, inclusive o decreto 5296 manteve, né? Manteve. Algumas leis mantiveram. Mas, assim, a conclusão que se chegou é que portadora, como se estivesse carregando um fardo muito grande, né? Pô, portadora, parece que. E aí se discutiu, falou assim, não. E passou a ser pessoas com deficiência, né? Porque Uhum. a explicação é que aí é uma avaliação biopsicossocial que foi feita, né? E é o que eu falei, o que a gente criou há muitos anos atrás, né? A deficiência está nas cidades, nos espaços, né? Mas pessoa com deficiência designa que a pessoa vem em primeiro lugar, depois vem a deficiência. Não é a Sim. pessoa. É claro que a deficiência gera limitações, gera dificuldades, né? Mas as barreiras sociais e as barreiras físicas, atitudinais, tornam a pessoa mais deficiência. Aí a gente diz que a barreira não está na pessoa, não está na pessoa, está, nem a deficiência, a barreira está na cidade e na cultura, né, que a gente tem. E aí, Sim. de pessoa com deficiência. Não me pergunta, não sei qual não. Se eu souber, eu falo para você. Ô, Regina, só para a gente finalizar, porque eu acho que é interessante. Eu sei que tu dirige. Como que é o teu rolê ali para dirigir? Como que é? Como é que tu chega, tu deixa onde a cadeira e tal? Conta pra gente como é que é essa rotina. Ah, vou dirigir para algum lugar. Hoje eu não estou mais dirigindo. Durante a pandemia, fiquei com o meu carro 2 anos parado. Eu vendi e me arrependo tremendamente. Me arrependo muito, porque eu estou deixando de ir a lugares. O táxi especial é muito caro aqui no Rio, né? Mas eu entrava no carro, usava uma tábua de transferência, não sou esperta igual muitos deficientes que desdobram rápido a cadeira e botam. Eu pedi ajuda, aqui no meu prédio os porteiros ajudavam. Eu chegava num shopping, eu pedia para alguém me ajudar, né? Botava a cadeira na mala, né? E Ah, hoje então a tua cadeira, alguém te ajudava e colocava no porta-mala. o correto seria, irmão, diz, você tem que fazer a VD, atividade da vida diária, né? Você tem que, você está, eu falo assim,
Mas eu não conseguia botar a cadeira e acabou. E aí o carro tinha que ter uma mala grande, porque cadeira monobloco. Eu hoje ando muito por Ipanema com uma cadeira motorizada, né? Eu moro em Uhum. que é um bairro relativamente classe média alta, classe alta, mas está muito ruim, as calçadas estão muito ruins, sabe? E andar com uma cadeira manual está muito difícil. Sim, Além imagino. de bares e restaurantes que estão tomando as calçadas. E o prefeito assinou um decreto. Se tiver alguém da prefeitura, é verdade, tá? De ele assumir, a gente brigou, brigou, brigou e ele assinou o decreto. E Regina, como é que tu vê a acessibilidade hoje no Brasil? Tu que vem lá da academia de muito tempo, da época do teu Bom, acidente e tal, teve todo um percurso. hoje eu estou Como que tu acha? trabalhando com transporte também, com a Supervia, e fazendo laudos de acessibilidade para um conjunto empresarial, La Salle, Jones Lang La Salle. Né? São vários prédios pelo Brasil todo, então fizemos muitos durante vários anos. Estou trabalhando mais com a minha empresa, estou fazendo o trabalho na Supervia, né? Deu uma parada, porque a gente está fazendo o laudo, não o projeto. Eles fazem licitação para o projeto, porque tem muita coisa, não só acessibilidade para resolver. Né? Mas qual Sim. foi a tua pergunta mesmo? Como é que tá? Tu vê o avanço da acessibilidade hoje no Brasil? Tu acha que avançou? Tu acha que retrocedeu? Como que tu vê isso hoje em dia? Eu acho que, claro, né? Você antigamente não via pessoas com deficiência na rua, quase não via, né? Não tinha mesmo, né? É, e não é que não existia, porque às vezes a pessoa fica achando que não tinha, mas eu estava em casa. Mas ficavam em casa, porque É. tinha, mas exatamente o que você falou, tinha, mas não saíam de casa, né? E tinha também o protecionismo da família, a vergonha, as atitudes de pena, o processo mesmo como se tratava a deficiência. E evoluiu muito, né? Isso evoluiu através dos decretos, através da lei de inclusão. Isso para falar dos mais recentes, mas os mais antigos também foram evoluindo, né? Uhum. E eu acho que evoluiu muito. Só ter um grupo de arquitetos desse nível, desse tamanho, né? Foi a iniciativa do Edu que começou, isso já é um grande avanço. E só de ver é claro que tem as besteiras, o pessoal ficou trocando ontem, né? As besteiras que se fazem, né? Em banheiros, e, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço mais, né? Porque aí a gente entra como se fosse chata, né? Brigando, né? Mas tem que brigar, não tem jeito, né? Sim. E evoluiu muito também em termos físicos, né? Eu acho que as cidades melhoraram, mas ainda estamos muito distantes. E para comparar essa tua pergunta, né, há muito tempo e trabalhando internacionalmente, eu estava estudando para essa prova. Assim, se você vê os exemplos, se você vê o discurso, sabe? Como a gente ainda precisa evoluir para chegar nesse patamar. Vamos criar uma associação de funcionários no Brasil. Não sei, eu acho que é um discurso e assim a lei, a justiça tem que ser feita, né? Sim. Se não é acessível, é multado mesmo. Mas eles É, brigam. Né? E eles não aceitam. Eles têm uma lei fantástica, a EDA, e eles estão reclamando agora. Estava reformulando. Eu fiquei 4 meses numa universidade trabalhando, né? E eu via assim, meu orientador era uma pessoa cega, meu coordenador, eu fui como professora visitante, né? uhum. Meu Deus, o primeiro dia que eu me encontrei com ele, como é que vai ser? Junto para discutir.
né? Tive uma sala para mim, né? Na universidade. Mas assim, eles discutindo coisas que não eram respeitadas. Eu falei, se no Brasil tivesse metade, sabe, os ônibus de piso baixo, eu ia da onde eu morava, sabe, tranquilo, pegava ônibus, ia lá para longe, para o shopping, fim de semana não trabalhava, cinema, era muito bacana. Eu acho que sim. Hoje você vê mais pessoas na rua, o discurso mudou, muita coisa mudou, muitos lugares já são acessíveis, mas ainda tem muita coisa para fazer. Regina, se pudesse, eu ficava aqui batendo papo contigo a noite toda. É, Mas a gente já está finalizando a live e eu queria te agradecer imensamente. você quer falar A- das crianças? Oi? Ah, fala, Eu fala. queria te agradecer por ter participado com a gente aqui. E eu queria que tu deixasse um recado para os arquitetos e engenheiros que trabalham com acessibilidade ou que gostariam de trabalhar. O que que tu falaria assim para esse Eu te pessoal? agradeço também. Eu tinha uma frase super legal num artigo que assim, o pessoal amou e recebi várias curtidas. Eu vou Lê ler para um. nós, lê para gente. Não, mas não. Eu vou achar essa, eu fiquei procurando, não achei. Espaços inclusivos são aqueles capazes de fornecer às pessoas com deficiência um sentimento de segurança, competência e liberdade na sua dificuldade de locomoção, com vistas a dirigir as suas ações, podendo estabelecer uma relação harmoniosa dela com o mundo exterior. Uma cidade, qualquer proposta que tenha, possui dimensões poéticas e sensoriais, essenciais. Ela não pode ser percorrida em silêncio. É diversa, plural, se destina a cada um e a todos. Como encontrar o caminho? Ninguém deve ou pode ser esquecido. E, principalmente, atores, e não apenas espectadores do pertencimento e do acolhimento que fala a linguagem do corpo. A cidade será acolhedora até para turistas e para todos. E quando eu falo não pode ser percorrida, como encontrar o caminho, interrogação, né, é porque eu mudei algumas coisas, mas foi no encontro de arquitetos. Aí, arquitetos, qual é o caminho para vocês? Né? Não foi assim, né, que eu falei, né? Mas fica aqui a pergunta para todos vocês. Eu não vi nenhuma observação, meu Deus do céu. Não, agora o pessoal está agradecendo. Ah, que bom ouvir vocês. Aí a Marília colocou que a Regina é uma referência. Aí a Tear falou que sempre é bom ouvir de novo. Foi monitora da Cris na época do núcleo da acessibilidade. E ela lembra da cadeira no porta-mala. A Naline botou duas lindas que estão pensando nas pessoas com deficiência. Legal. Obrigada, obrigada, gente. Regina, Bom, acho bem, que é isso. eu acho que a tua iniciativa é muito legal para a gente saber como está o Brasil. E se perguntou, né, se o Brasil evoluiu, a gente vai sabendo aos poucos. Pergunta para o Rio de Janeiro. Bom, eu estou numa fase de mudanças, não também por isso, né, Uhum. outras razões pessoais, né, mas eu estou pretendendo ir para Israel, né. Ah, vai ser internacional. Ela já é internacional, né, gente? Ela já é nossa representante internacional também. Que bacana, Regina. Então, É, muito obrigada, obrigada por ter estado com a gente aqui também, por bom, ter obrigada. aceitado o convite. E aos profissionais, vamos meter bronca. Tem muita coisa para fazer nesse Brasilzão. Tá? Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Regina. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Vamos em frente. Bora.